O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Olá, seja bem-vindo ao FPR Notícias. Veja os destaques da edição de hoje. O FPR e a HC entram em acordo com a Justiça do Trabalho e não precisarão fechar 210 leitos. Educação. Número de cursos à distância cresce e já representa 15% das matrículas no ensino superior. Saúde. As mulheres que escolheram ter seus filhos fora do hospital. E a história do vendedor de doces que já virou santo no campus Agrárias. Até o vice-reitor me falou comigo dizendo que a formatura sem a minha presença não tem graça. O FPR Notícias começa agora. A Justiça do Trabalho havia determinado que 210 leitos do HC fossem fechados por causa do número reduzido de profissionais trabalhando no hospital. Mas o HC e a universidade propuseram um termo de ajustamento de conduta, que foi aceito pela Justiça. Mesmo assim, alguns leitos vão ter que parar de funcionar provisoriamente. Confira na reportagem de Vinícius Torresan. Uma coletiva de imprensa foi convocada para essa terça-feira para esclarecer a situação do Hospital de Clínicas da UFPR. Após uma determinação da Justiça do Trabalho que previa mudanças nas escalas dos funcionários do hospital, a UFPR e o HC prepararam um termo de ajustamento de conduta. A proposta foi aceita pela Justiça e pelo Ministério Público do Trabalho na última sexta-feira. O Ministério Público do Trabalho que fez uma autuação a respeito das horas extras, que estavam sendo realizadas pelos nossos funcionários, pelos nossos servidores, em especial aqueles ligados à nossa FUNPAR, a Fundação de Apoio, que mantém um quantitativo de quase 1.000 servidores que trabalham aqui no nosso hospital, e houve uma vedação do acúmulo de horas extras. Com base nessa vedação, nós fomos procurar o Ministério Público do Trabalho, fizemos um termo de ajustamento de conduta. Esse termo nos dá agora 1 ano para que façamos a adequação do nosso horário de trabalho, mas isso teve um impacto, porque a determinação era imediata. A determinação inicial era de que 210 leitos fossem fechados, mas a equipe do HC realizou uma otimização das funções dos funcionários. Com isso, o termo de ajuste de conduta prevê que apenas 94 leitos sejam desativados provisoriamente em outubro. O número hoje de fechamentos de leitos será de 94 leitos, isto para o mês de outubro. Esses leitos que estão sendo fechados são leitos que nos permitem trabalhar no setor de urgência e emergência sem fechar nenhum leito. Naquele setor a gente vai preservar, até porque a gente sabe da demanda no setor de urgência e emergência que toda a rede pública tem no momento de hoje. Também, com esse número de leitos, a gente também não estará fechando nenhum setor do hospital, todos os setores acabam sentindo esse fechamento de leitos, mas nenhum setor será desativado. O vice-reitor Rogério Molinari destacou as parcerias que o HC está firmando com a Secretaria Municipal de Saúde. A universidade foi procurada junto com o Hospital de Clínicas para que estabelecêssemos esta parceria para a criação de uma unidade de pronto atendimento, chamada Unidade de Pronto Atendimento da Matriz, que atenderá então toda a região central, dentro da área física do Hospital de Clínicas. É uma parcela do Hospital de Clínicas, antigamente conhecido como pronto atendimento do hospital. Então, ele já tem uma vocação para essa unidade, ela está em construção no sentido de estabelecer a parceria, a dimensão da parceria. Não há nenhuma intervenção física no hospital momentaneamente. Eventualmente existirão pequenos ajustes dentro do hospital, mas se vislumbra esta parceria já para o ano de 2014, para o início do ano. O Hospital de Clínicas estima que o número de leitos deve se normalizar nos próximos meses. Para o mês de novembro, já com a lenta retorno dos colaboradores às suas escalas, a gente consiga diminuir ainda mais o número de leitos fechados. Um número de mais de 200 leitos, que era a projeção inicial de fechamento, pelo trabalho de otimização feito pelo Dr. Adonis, sob a liderança do Dr. Flávio, conseguimos chegar a apenas 94, e que com o passar do tempo vai regredir. Nós temos certeza que, pelas outras ações que estamos fazendo, nós vamos conseguir, talvez, voltar ao nível atual. O que importa é que nós tenhamos um bom espaço de atendimento à população,
mesmo que numa quantidade um pouco menor, né? Mas que tenhamos condições de trabalho para os nossos colaboradores e tenhamos uma boa qualidade para aqueles que dependem desse maior hospital público do estado do Paraná. Entre 2011 e 2012, o número de matrículas em cursos de graduação à distância cresceu 12%, quase 4 vezes mais que os cursos presenciais. Os dados são do Censo da Educação Superior e também mostram que no ano passado, a modalidade à distância já representava 15% de todos os inscritos em graduações. O que parece um programa de TV é, na verdade, a gravação de uma videoaula. O recurso é bastante usado na educação à distância, mas está longe de ser a única forma de garantir o ensino que ultrapassa as barreiras geográficas. Educação à distância é uma educação mediada por tecnologias. Então, é um processo de ensino-aprendizagem mediado por tecnologias de informação e comunicação. Essa mediação se dá de forma síncrona e assíncrona. Dentro do síncrono é aquela que ocorre em tempo real. Então, nós temos a videoconferência, temos as teleaulas. As assíncronas, a mais importante, eu diria, que é o ambiente virtual de aprendizagem, os materiais também didáticos, que podem ser nesse formato impresso, no PDF, HTML, webbook. Com tantas alternativas, agora inclusive os cursos presenciais da UFPR podem inserir no currículo disciplinas à distância. A medida faz parte de uma resolução de 2010 do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da Universidade e que já vem sendo implementada em vários cursos. Nós já temos alguns cursos que vêm ofertando algumas disciplinas de forma isolada e temos agora, recentemente, o curso de Gestão da Informação, que vai ofertar uma parte, um conjunto de disciplinas à distância. A educação à distância começou oficialmente na UFPR no ano 2000. Hoje, 13 anos depois, são quase 5.000 alunos matriculados em mais de 50 cursos, que variam entre graduação, especialização e extensão. Acostumada com a rotina de sala de aula, a professora Betina, do curso de Direito da UFPR, tem tentado se adaptar à realidade da educação à distância. Para ela, a principal dificuldade está exatamente no distanciamento entre o professor e o aluno. No que diz respeito ao aspecto pessoal com o aluno, eu imagino que isso vai fazer falta para mim mesmo, porque de fato eu prezo muito por esse relacionamento pessoal com o aluno. Mas para a professora, existem várias opções para contornar essa dificuldade. Ela usa as redes sociais para garantir a aproximação com os alunos. Isso inclusive agiliza as orientações, então eu acho que as redes sociais são bem importantes também. E como será que um professor pode ajudar a deixar o trânsito das cidades mais seguro? É isso que o Detran, em parceria com a UFPR, vai ensinar. O ciclo de palestras com o tema O Educador e o Trânsito é dirigido a estudantes de pedagogia e outros cursos de licenciatura e vai preparar esses futuros profissionais para dar aulas sobre o assunto. As vagas são limitadas, então se você está interessado, fique atento. As inscrições podem ser feitas pelo e-mail educatransitoufpr@gmail.com ou pelo telefone 8864 1090. E 15 de outubro é o Dia dos Professores, dia daqueles com quem a gente passa uma boa parte da nossa vida aprendendo. E para chegar lá, os professores também passam pelas carteiras das salas de aula. Você vai conhecer agora a história de 2 gerações de profissionais aqui da UFPR. A aparência e a disposição enganam, mas César já tem 73 anos. Em 1960, ele entrou na universidade pela primeira vez para cursar engenharia química. Engenharia química era uma coisa que dava emprego. Aí depois eu digo, bom, mas espera aí, tá bom, então eu já estou garantido terminando a engenharia química. Agora a pergunta é o seguinte, será que eu posso viver como físico? 4 anos depois, César já estava formado. Foi para a Universidade de São Paulo e para os Estados Unidos se especializar, não em química, mas em física. E em 1969, quando voltou para o UFPR, ele já não era mais aluno, e sim professor. Então eu aproveitei essa oportunidade, fiz o mestrado em Pittsburgh e voltei de lá em 69, sendo eu então contratado como professor do Instituto de Física na época, em 1969. A paixão pela educação é tanta que, mesmo aposentado da sala de aula há 3 anos, César conta que agora trabalha mais do que antes. São 2 fases, antes de me aposentar e depois de me aposentar. A diferença é mínima.
o que eu estou fazendo no momento é trabalhando mais do que antes, quando eu me aposentei. O professor já lecionou mais de 20 disciplinas e agora ele cuida do laboratório de raio-x do Departamento de Física da UFPR. E apesar de gostar de dar aula, a pesquisa para ele é um desafio a mais. Eu acho que pesquisa é isso. Você tem que ter curiosidade. Por isso, quanto mais cedo você começa em pesquisa, é melhor, porque o jovem é sempre muito curioso. Né? Então, é a curiosidade e o desafio, e é uma coisa que você coloca a sua pedrinha, seu grão de areia, para o desenvolvimento da humanidade. Enquanto alguns professores, como César, estão na universidade a vida inteira, outros estão apenas começando a carreira. É o caso de Jennifer, que está no 4º período de pedagogia aqui na UFPR e sempre quis ser professora. Jennifer, me conta como que você decidiu seguir nessa profissão. Então, no começo eu queria fazer letras por influência dos meus professores na escola e depois, assim, por conta dos meus pais, que sempre tiveram um certo preconceito com a profissão, eu acabei optando por outro curso. Mas quando surgiu a oportunidade de eu trabalhar com a educação infantil, eu agarrei assim, com unhas e dentes, encarei e me apaixonei. Então, agora estou aí cursando, eu quero isso para a minha vida. Para incentivar alunos como Jennifer a continuar na licenciatura, o setor de educação da UFPR realiza há 3 anos, em homenagem ao Dia do Professor, o chamado Dia de Educação. O setor de educação convidando a universidade e a sociedade para discutir a valorização dos professores e dos trabalhadores em educação. A profissão de professor não é fácil e muitos alunos têm desistido dela. Por isso, a universidade tem outras formas de incentivar a licenciatura e um exemplo é o PIBID, o Programa de Iniciação à Docência. Ele busca ser um paralelo do que é o Programa de Incentivo à Pesquisa. E ele pretende colocar esses estudantes em contato com a realidade da escola básica, com o acompanhamento de professores aqui da universidade e também com o acompanhamento de professores da escola que atuam como coformadores. A licenciatura também ganha espaço nos cursos de letras da UFPR. Dos nossos objetivos principais enquanto universidade, justamente, e enquanto curso de letras, é a gente está incentivando isso, a formação, né, de docentes. Ensinar os outros, né, um pouco de arte, um pouco de linguagem, né, essas coisas que te abrem mundos, na verdade, né, é empolgante. Os cursos e as ações da UFPR só reforçam o sentimento de quem já é apaixonado pela educação. E, independentemente da idade, Jennifer e César têm algo em comum. São pessoas que querem fazer a diferença. No princípio, eu quero estar dentro de sala de aula com os pequenininhos, entre 4 e 6 anos, que é a faixa etária que eu mais gosto, tenho mais afinidade com essa faixa etária. E é isso que eu acho que é fundamental, você fazer aquilo que você fica satisfeito em fazer. Então, eu acho que isso, se eu tenho algum sucesso na minha profissão, é porque eu gosto dela. Isso é a alma da coisa. Foi divulgada a relação candidato-vaga para o vestibular 2013-2014 da UFPR. O curso mais concorrido continua sendo Medicina. São 70 candidatos para cada uma das 141 vagas. No ano passado, 44 vestibulandos disputavam cada vaga. Publicidade e propaganda, direito, biomedicina e jornalismo também estão entre os cursos mais concorridos esse ano. Você confere a relação completa no site do Núcleo de Concursos da Universidade. Semana que vem, você vê aqui no UFPR Notícias a primeira reportagem da série com os vestibulandos desse ano. Você vai conhecer a rotina de estudos de alguns alunos e dicas de profissionais sobre a prova.
A Casa Latino-Americana lançou nesta semana, em parceria com a OAB Paraná, a campanha Somos Todos Migrantes. O objetivo é a formação de uma rede para apoiar refugiados e os migrantes em situação de vulnerabilidade social. A iniciativa tem o apoio dos governos estadual e municipal, da Pastoral do Migrante e da UFPR. Durante o evento, foi exibido um documentário feito aqui pela UFPR TV. Você vê agora um trechinho dessa produção. Minha mãe está lá, minhas irmãs, tá lá. Eu venho aqui para ajudar eles. Você pode assistir ao documentário completo nas redes sociais da UFPR TV. Nessa quinta-feira foram divulgados os ganhadores do Prêmio Jabuti, a maior premiação literária do Brasil. E a UFPR tem motivos de sobra para comemorar. Trazer para o português a complexidade do clássico Ulisses, do irlandês James Joyce, rendeu ao professor Caetano Galindo o primeiro lugar na categoria Tradução. Em julho deste ano, ele passou pela UFPR TV e contou um pouco mais sobre a importância da obra. O Ulisses, desde que foi publicado, na verdade, desde antes de ser publicado como livro, que ele tinha começado a ser publicado em revistas literárias aos pedaços, começou a ganhar essa reputação de grande romance do seu tempo. E essa reputação se manteve mais ou menos inalterada até os dias de hoje, né? É considerado um dos momentos altos do romance do século XX, se não o grande momento do romance do século XX. É um livro que basicamente utiliza todos os recursos que os romances interessantes vinham desenvolvendo havia décadas, inventa mais alguns e acrescenta intensidade a quase todos eles. É uma espécie de suma da técnica romanesca daquele momento e praticamente até os dias de hoje, né? E nesse sentido continua sendo um livro tecnicamente muito importante. Num outro lado, eu sempre gosto de lembrar que às vezes as pessoas esquecem, por causa toda essa discussão técnica, o quanto o livro é humanamente importante, o quanto ele tem personagens encantadores, o quanto ele tem muito a dizer para nós hoje, não só como escritores, ou como amantes de literatura, mas como pessoas, como seres humanos no mesmo mundo. É um livro extremamente impactante nesse sentido também. Você, para traduzir Ulisses, você não pode ser como se diz em inglês, um cavalo que só sabe um truque, né? Você tem que saber muita coisa. Você tem que saber escrever bonito, você tem que saber escrever feio, você tem que saber ser engraçado, você tem que saber ser grotesco. Você não pode ter os mesmos pudores que ele não teve. Quando ele é tosco, você tem que ser tosco também. Quando ele é refinado, quando ele é lírico, quando ele é discreto, delicado. Há muitas alusões muito veladas no livro. Isso pensando em termos de linguagem, né? E, ao mesmo tempo, é um livro que dá muito trabalho de traduzir, especialmente de revisar, porque ele é todo muito finamente amarrado por dentro, por meio especialmente de recorrências de palavras e de temas e de ideias. E é fundamentalmente importante você lembrar, na altura da página 640, que na primeira vez em que essa palavra apareceu, você traduziu ela deste jeito, você precisa traduzir de novo desse jeito agora, senão o teu leitor vai perder essas recorrências. A primeira versão levou 2 anos para se fazer, depois eu revisei uma vez essa versão, depois ela ficou 4 anos de molho, e depois foi mais 1 ano e meio, talvez 2 anos revisando. Foi um processo de várias revisões. Ao todo foram 10 anos de trabalho, do primeiro dia que eu comecei até o dia que o livro foi publicado. Foram 10 anos de trabalho. Uma semana antes, quem passava pela UFPR TV era o professor Paulo Venturelli, agora segundo colocado do Prêmio Jabuti na categoria Livro Infantil. A obra premiada é Visita à Baleia, que relata a história de um pai e 2 filhos para ver a atração que chegou por acaso na cidade do interior, uma baleia. Nas páginas, além da aventura da família, está também um pouco do escritor. Ele transformou suas visões de menino em ficção e continua seguindo até hoje os ensinamentos de infância. Quem quisesse ser inteligente na vida tinha que ler pelo menos um livro por semana.
eu me agarrei a essa ideia de unhas e dentes, né? Eu pensei, eu vou tentar ser inteligente na vida. É uma escapatória que eu tenho. Estou tentando até hoje. E daqui a pouco, você vai conhecer as histórias de mulheres que escolheram dar à luz em casa. A gente volta já. Essa semana, o setor de educação comemorou 40 anos. A cerimônia foi no Teatro da Reitoria. Durante a solenidade, educadores e ex-dirigentes do setor de educação foram homenageados pelo trabalho realizado. O reitor Zaquiaquel Sobrinho esteve presente. A comemoração ocorreu no Dia do Professor. No evento foi lançada uma campanha que pretende reunir documentos e fotografias antigas do departamento, com o objetivo de organizar uma publicação com a história do setor de educação. O setor, que forma educadores há 4 décadas, disponibiliza cursos de pedagogia, presencial e à distância, 2 pós-graduações, mestrado profissional e mestrado e doutorado acadêmico. No próximo ano, o departamento deve ser transferido para o novo campus da UFPR, no bairro Rebouças, sede da antiga estação ferroviária. E se você quiser conhecer a história do setor, assista a edição da semana passada do UFPR Notícias. É só acessar o nosso site ou as redes sociais. A UFPR está ofertando 27 vagas para técnicos administrativos. Os interessados devem fazer a inscrição para a prova seletiva no site do Núcleo de Concursos da Universidade, até o dia 1º de novembro. As vagas são para trabalhar em Curitiba, Matinhos, Pontal do Paraná ou Jandaia do Sul. Começa no dia 21 a Semana dos Servidores da UFPR. André Martins foi descobrir mais sobre as atividades da semana. Será realizada durante toda a próxima semana a 18ª Semana do Servidor da UFPR. Estão programadas para acontecer ações de capacitação, oficinas, palestras e atividades lúdicas e recreativas. Para falar mais sobre o assunto, nós vamos conversar agora com Adriano do Rosário Ribeiro, que é pró-reitor de Gestão de Pessoas da nossa universidade. Adriano, quais serão as atividades dessa Semana do Servidor? A Semana do Servidor da Universidade Federal do Paraná ela já está no calendário institucional da universidade. É uma semana que acontece todos os anos e esse ano ela vai ter um foco diferente dos anos anteriores. Vão ter atividades lúdicas, culturais, recreativas, mas o maior número de oficinas, que a gente está chamando de oficinas, vão ser voltadas para a capacitação. A Semana do Servidor terá início na segunda-feira, com a solenidade de abertura no Teatro da Reitoria. O interesse pelas oficinas e ações de capacitação foi tanto que as inscrições já se esgotaram, mas para as apresentações teatrais e de música ainda restam vagas. Para a visualização da programação completa da Semana do Servidor, é só acessar o site que está aparecendo na sua tela. André Martins para o UFPR Notícias. Nessa semana, a UFPR recebeu coordenadores de um projeto que tem ajudado pequenos empreendedores por todo o país. Esse foi o 17º encontro da rede de incubadoras tecnológicas de cooperativas populares. Durante o encontro, incubadoras do Brasil inteiro aproveitaram para trocar experiências e buscar soluções para os novos e atuais desafios. A proposta desses projetos é ensinar as comunidades a se desenvolverem e dar condições de sustentabilidade aos empreendimentos. Essa mudança social já pode ser vista na prática em alguns lugares. A gente trabalha com um grupo de agricultores familiares. São os agricultores os responsáveis por produzir, processar um alimento de qualidade, uma alimentação responsável. Então, aí entramos outras temáticas como segurança alimentar, como a questão da produção orgânica, então que vão fornecendo isso para dentro dessas estruturas. No Brasil, são mais de 40 incubadoras que trabalham em parceria com as universidades federais e estaduais. Juntas, elas formam a Rede Universitária de Incubadoras Tecnológicas de Cooperativas Populares.
As ITCPs dão assessoria e apoio para quem precisa entrar no mercado de trabalho. A rede de incubadoras é uma organização que já tem mais de 10 anos no Brasil e reúne incubadoras tecnológicas de cooperativas populares. A incubadora é um programa de extensão das universidades onde os alunos, estudantes, que pode ser de pós-graduação, graduação, trabalham fomentando e formando cooperativas populares. Quer dizer, o efeito social é muito incrível, muito impressionante. Para o reitor da UFPR, projetos como este são um bom caminho para aproximar as universidades da população. A chamada terceira missão, que são as atividades de extensão que as universidades promovem, são essa grande ponte entre a universidade e a sociedade. Então, para nós é fundamental que tenhamos boas tecnologias de interação social com as comunidades. A incubadora tecnológica de cooperativas populares faz exatamente isso. O aprendizado é mútuo. Se o trabalho das incubadoras ajuda as comunidades, a troca de informações e os desafios que surgem durante experiências como essa enriquecem o currículo dos professores e alunos. A expectativa é que estes projetos continuem. A relação que hoje nós estabelecemos com a comunidade, ela serve não só para levar conhecimento, mas para a gente também ter contato com a realidade social do país. Então, é um espaço privilegiado de diálogo com a sociedade. Então, eu acho que essa troca de experiência, o que um avança, quais são as nossas dificuldades, alguém superou, como superou, para a gente, o que a gente pode aproveitar disso. Então, eu acho que esse é um pouquinho do que nós temos hoje. E no próximo bloco, o parto que não envolve o hospital. É já já. De janeiro de 2011 até a metade deste ano, foram criados no país mais de 4 milhões de empregos formais. Mas mesmo com esse aumento na oferta, muita gente escolhe o trabalho autônomo. Veja os motivos e as consequências na reportagem de Lara Madeira e João Costin. O sonho da carteira assinada nem sempre é considerado a melhor opção para alguns trabalhadores. Os altos impostos sobre o salário de zelador desanimaram Dornelles a continuar no emprego. Trabalhando como pintor por conta própria, ele conquistou a independência. Quando eu estava no condomínio, eu já prestava serviço de pinturas fora. E daí eu tive num balanço e vendo direitinho, a gente está ganhando, vamos supor assim, 5, 6 vezes a mais. É mais incomodado. Claro que eu sei que eu perco alguns direitos, que é como registro, mas para mim está melhor na parte autônoma. A necessidade de aumentar a renda também levou o colega de trabalho Donizete a desistir da carteira assinada. Para ele, a situação estava difícil. O salário, para mim, eu trabalhava registrado antigamente e o salário é muito baixo, faz 700, 800 reais e daí para mim não dá, eu tenho família, não dá. Né? Quem tem carteira assinada garante benefícios como seguro-desemprego, férias remuneradas, aposentadoria e etc. Mas o professor Sandro Lunardi lembra que o trabalhador autônomo também pode formalizar a situação e ter acesso a esses direitos. Como microempreendedor individual, o trabalhador paga impostos reduzidos e garante os benefícios. O que a gente aconselha sempre dependendo da sua categoria profissional, procure o sindicato da categoria para se informar dos seus direitos e as condições, ou busque no site do Ministério do Trabalho e Emprego, que tem várias informações, no site do INSS, para também saber como é que se filia a Previdência, ou ainda na Superintendência Regional do Trabalho, nas cidades, né, a Delegacia Regional do Trabalho, mais conhecida, onde o plantão da fiscalização pode orientar essas situações de formalização a esse trabalhador. E a consultora do Sebrae, Juliana Schwenger, está aqui no nosso estúdio para comentar esse assunto. Seja bem-vinda, Juliana. Obrigada. Juliana, qual é a importância da formalização do trabalho para o trabalhador? Bom, quando ele está formalizado, ele tem os benefícios dele perante a Previdência Social também.
né? Então é importante que ele se legalize, né? Não esteja na informalidade, porque no exemplo do pintor, se por acaso ele sofre algum acidente de trabalho, ele tem a cobertura da própria Previdência Social, né? Ele também pode pensar no futuro dele com relação à questão da aposentadoria, né? Que ele deve ter esse planejamento futuro também, né? E para o momento atual, a importância também é que ele tenha um alvará, ele tenha a nota fiscal e ele possa prestar serviço a outras empresas sem a necessidade de receber uma notificação, uma atuação da própria prefeitura mesmo. Porque hoje qualquer atividade que você desenvolva dentro do município é necessário que se tenha uma autorização prévia do município. E se ele não tem, ele corre o risco de sofrer uma fiscalização e de receber multas ainda e ser mais complicado. Uhum. E quais podem ser os benefícios para a economia realmente do país e da cidade em que ele mora? Ele se legalizando, né, nessa condição de microempreendedor individual, ele paga uma contribuição pequena, um valor, né, de no máximo R$ 39,90 por mês, e ainda por cima ele pode contratar até um funcionário. Então o benefício que ele traz para a economia é gerar mais empregos, né, ele está formal, ser reconhecido no mercado e ele também ter a sua segurança, né, que ele como empresário, né, ele vai ter os seus rendimentos, mas também vai ter o seu planejamento, né, e a sua segurança futura aí, que é necessária também. Uhum. E de que forma que o trabalhador ele é incentivado a fazer isso? Porque muitas vezes o trabalhador às vezes não conhece seus direitos ou então prefere realmente se manter na informalidade por questões financeiras. Mas de que forma que ele é incentivado a formalizar o seu trabalho? Bom, com a condição do microempreendedor individual, o incentivo é a baixa contribuição, é o valor baixo da tributação, que é de uma forma fixa, né, onde ele pode faturar até R$60 mil no ano, uma média de R$5 mil por mês, e vai pagar mensalmente o valor de R$ 39,90 por mês, é o valor máximo que ele vai pagar, né? E o benefício que ele tem pagando essa contribuição, a principal delas é o INSS, é a parte previdenciária, que hoje, na informalidade, ele não contribui, né? Então, muitas vezes, quando ele precisa da previdência, de um auxílio-doença, um salário-maternidade, ou até mesmo uma aposentadoria, né? A família, às vezes, por um óbito, alguma coisa, necessita da pensão, não tem esse direito, o MEI, o microempreendedor individual, trouxe hoje para ele isso, né? Então, com tão pouco, né, que é um valor muito baixo, ele pode estar legalizado, pode estar, né, tranquilo e ainda por cima pode participar de licitações, que no caso do pintor, por exemplo, se uma prefeitura precisa de um pintor para fazer o serviço, uma escola, né, ele pode participar das licitações dentro do valor mensal dele e ainda, né, aí contribuir com a economia do município e do estado. E se ele não for legalizado, então ele não poderia participar nesses casos? Não, ele não estando legalizado, que seria na condição de autônomo, né, autônomo que muitas vezes estão na informalidade, sem o CNPJ, ele não tem esse benefício de participar das licitações. Agora, ele como microempreendedor individual, estando, né, nessa condição de pessoa jurídica, ele tem todos os direitos de uma micro e pequena empresa, né, só que de uma condição diferente, que é com uma contribuição fixa mensal. E qualquer pessoa de qualquer profissão pode se tornar um microempreendedor individual? Não são todas as profissões, tá? As profissões regulamentadas, né, que têm responsabilidade técnica, normalmente que respondem a um conselho, essas não podem ser optantes ao microempreendedor individual. Dentro do microempreendedor individual, são em torno de 470 ocupações que podem compreender nesta modalidade de registro empresarial, né? Dentro delas, um exemplo, o pintor, o jardineiro, o mecânico, a manicure, o cabeleireiro, que é aquele pequeno mesmo, aquele pequeno empresário que muitas vezes trabalha na informalidade, desconhece dessa condição e hoje a lei está aí para trazer os benefícios para ele. Muito obrigada pela participação, Juliana. Eu que agradeço. Bom, e o Brasil é o país que mais faz cesarianas no mundo. Nossos índices não estão de acordo com a Organização Mundial da Saúde. Segundo a OMS, 85% dos partos realizados em um país devem ser naturais. Agora nós vamos mostrar para você a história de mulheres que foram contra a escolha da maioria das brasileiras e optaram por dar à luz em casa. Hudson ajeita a pequena Liz no colo, com muito cuidado, claro. Faz pouco mais de um mês que a menina veio ao mundo. E o primeiro contato dela foi justamente com os braços do pai. Por mais que você saiba que tem o bebê na barriga, sente ele, quando ele sai,
você vê algo material, né? Todo aquele corpo, assim, é a melhor sensação, assim. Quando descobriram que estavam, como eles mesmos dizem, grávidos, Priscila e Hudson começaram a pesquisar sobre o parto em casa. Conversaram com outros pais na mesma situação e eles optaram pelo serviço domiciliar de um grupo de enfermeiras obstetras. A gente pôde ficar muito à vontade, né? Eu me senti aqui dentro da minha casa, né? Nossa, um momento mágico que a gente conseguiu ficar assim num clima gostoso para receber a Liz. O Brasil é o país que mais faz cesarianas no mundo. Aqui, cerca de 40% dos nascimentos são feitos por intervenção cirúrgica. Na rede privada, esse número sobe para 80%. A recomendação da Organização Mundial da Saúde é de que apenas 15% dos partos sejam feitos por cesarianas. Um dos países que respeitam a Organização Mundial da Saúde é a Inglaterra, onde 92% dos partos são naturais. Adelita é uma das enfermeiras que acompanharam o nascimento da Liz. Para ela, o modelo atual de atendimento a gestantes nem sempre respeita os direitos defendidos pela Organização Mundial da Saúde. A essas violações se dá o nome de violência obstétrica. Não respeitar recomendações da Organização Mundial de Saúde, como deixar a mulher em jejum, a mulher em trabalho de parto em jejum, deixar a mulher restrita na cama, obrigar que ela fique o tempo inteiro deitada. Foram muitos os apelos, principalmente dos familiares, para que Priscila procurasse um hospital na hora de ter a Liz. Mas não foi o que o coração dela mandou. No parto não é algo que coisas materiais possam garantir o parto, né? O parto é muito pessoal, é muito seu. É você ali com seu corpo, com seu companheiro, né? Com seus sentimentos, né? Com as suas permissões. Para alguns especialistas, a entrada da gestante em um hospital na hora do trabalho de parto pode ser evitada na maioria das vezes. Isso porque o ambiente hospitalar foi projetado para pessoas que estão em situação de risco, o que nem sempre é o caso da gestante. Muitas mulheres estão redescobrindo maneiras mais humanizadas de dar à luz. Priscila, por exemplo, preferiu um atendimento profissional domiciliar, mas outras mulheres acreditam que o momento do nascimento é algo para ser vivido apenas pelo pai e pela mãe. E é assim que Lourenço vai chegar ao mundo. Xênia e o marido serão os únicos a presenciarem o nascimento do filho. Essa decisão veio desse conhecimento, desse estudo e de me sentir segura o suficiente para vivenciar essa experiência. Não são todas as mulheres que têm essa sensação. Para Xênia, cabe à mulher decidir onde e como vai dar à luz, sempre levando em conta as particularidades de cada gestação. Não é uma fórmula pronta, um modelo pronto que vai servir para cada mulher. Por isso a importância de cada mulher conhecer o próprio corpo, se informar, conversar com os profissionais que estão assistindo ela. E é aí que entra o trabalho da Helenice, a profissão dela, doula. Em grego, mulher que serve. E a função dela é justamente acompanhar a Xênia durante toda a gravidez, até o período pós-parto. Quando Lourenço estiver nascendo, Helenice se retira, mas permanece em alerta. Como ela optou por um parto autoassistido, eu não vou estar presente com ela no momento do parto, em casa, mas eu vou estar, caso ela tenha a necessidade de uma transferência para um hospital e fazer um parto hospitalar, eu vou estar com ela no hospital. Né? Caso a gente vá para o hospital, o meu trabalho consiste em fazer com que esse ambiente hospitalar seja o mais próximo possível do que ela poderia ter em casa, no sentido de um ambiente que favoreça o trabalho dela e do corpo dela durante o trabalho de parto. Antigamente, eram as doulas que auxiliavam a parteira na chegada do bebê. Para Helenice, esse momento de intimidade e confiança entre a gestante e as mulheres próximas a ela passou por muitas transformações. E aí a gente teve uma mudança que hoje o mais comum, a maioria dos partos, acontece no ambiente hospitalar, com a entrada dessa figura masculina que é o médico obstetra e de uma equipe de saúde que muitas vezes essa mulher só conhece no dia do trabalho de parto, no momento do trabalho de parto. Quando descobriu que estava grávida, Xênia já participava de debates sobre a humanização do parto. Ela afirma que esse conhecimento foi crucial na hora de analisar as recomendações médicas que recebia. Por exemplo, eu passei por 4 obstetras antes de achar o meu obstetra, que é uma pessoa que eu confio. Porque o obstetra falou que eu era já muito velha para ser mãe, porque o obstetra queria no começo Imagina, eu estava de 8 semanas, 9 semanas, e ele já falava que eu ia precisar de uma cesárea. Como assim?
mas essa gravidez nem se desenvolveu e eu sou uma pessoa que não tem um risco. Quando você recebe assim, né, o neném no colo e não tem nenhuma preocupação se vai ter luz, se vai ter alguém gritando, né? Você só tá naquela mágica, né, de receber o seu filho, assim. A UFPR vai animar Pontal do Paraná esse fim de semana. Os cursos de Oceanografia e Aquicultura promovem o 7º Festival da Primavera, que já começou e vai até domingo. Fortalecendo a tradição de paz é o tema desse ano, que pretende mostrar a importância do oceano e das formas de vida desse ecossistema para as comunidades litorâneas. O evento vai das 2 da tarde até as 2 da madrugada no sábado e no domingo o encerramento está marcado para as 5 da tarde. Mais informações no site que aparece na sua tela. E aqui em Curitiba também tem muita coisa legal acontecendo nesse fim de semana. Veja algumas dicas na nossa agenda cultural. O Madrigal da UFPR está prestes a lançar um CD. O grupo nasceu em 2010 e é formado por 21 cantores que vieram do coro da universidade para aprimorar o canto erudito. Na segunda-feira, dia 21, o Madrigal estará no Teatro da Reitoria a partir das 8h30 da noite para o lançamento do álbum Membra Jesu Nostri. A entrada é 1 quilo de alimento não perecível. No sábado e no domingo, o músico panamenho Edwin Pitre e sua banda apresentam boleros e outras canções. O artista veio ao Brasil estudar música e desenvolver sua carreira artística e agora comemora os 35 anos que passou no país. As 2 apresentações serão no auditório Antônio Carlos Craide, no Portão Cultural, às 8 da noite no sábado e às 6 da tarde no domingo. A peça Juana la Louca retrata a vida da rainha espanhola Joana de Castilha por meio do teatro, artes plásticas, dança flamenca e música. Monarca do século XVI, ela ficou conhecida como Joana a Louca e sempre buscou sua independência e liberdade de escolha. O roteiro foi desenvolvido por Franklin Albuquerque, que procurou dar um ar contemporâneo para a história. Você conhece o Campus Agrárias da UFPR? Se você já passou por lá, é bem provável que tenha comprado um doce do seu baiano, ou melhor, do São Baiano. Você vai conhecer agora a história dele, que há muito tempo é um dos personagens mais marcantes da UFPR. Hora do almoço e o cheiro de comida caseira se espalha pelo Campus Agrárias. Nem sempre dá para saber se é dia de estrogonofe, bife a rolê ou a milanesa, mas uma coisa é certa. Depois do almoço, é hora de encontrar o José Alves Pereira. Conhece? Muitos nem sabem meu nome. Se chamar de José, ele até atende, mas é conhecido mesmo como Seu Baiano, que de baiano mesmo só tem o nome. Quando eu entrei aqui a primeira vez, quando eu entrei aqui com o carrinho de sorvete, os alunos disseram: Baiano, me vê no sorvete. Aí eu falei: eu não sou baiano, eu sou cearense. Aí ele, aí ficou intitulado como baiano. Ficou baiano. Para tirar aí não teve jeito. E hoje em dia o pessoal não conhece o senhor de jeito diferente, não, né? Lá da cidade de Crato, no Ceará, Seu Baiano veio descendo e morando em várias partes do Brasil, até parar aqui no Agrárias. Fez casa em Pernambuco, São Paulo, norte do Paraná e finalmente chegou em Curitiba. Só de Campus Agrárias, o Seu Baiano tem 46 anos. E hoje, com 86, a única reclamação é da saudade que sente dos 35, 38 graus que o termômetro marcava lá no Ceará. Eu cheguei aqui, foi o maior sofrimento da história. Caí numa cidade que não conhecia muito, uma cidade muito fria, e a família sem agasalhos, aquelas coisas tudo. Sofremos bastante nos dias primários. Nunca mais conseguiu visitar a terra natal, mas chegou perto. E foi pelo convite dos próprios estudantes. Seu Baiano pegou carona em um ônibus que ia para um congresso em Fortaleza. 3 dias e meio depois, desembarcaram na capital cearense. É tanta intimidade que na hora de deixar a universidade, a cadeira do Seu Baiano na colação de grau é lugar reservado. Me deu um convite, quando chegar aquele dia eu estou lá na tribuna de honra. Até o vice-reitor me falou comigo dizendo que
A formatura sem a minha presença não tem graça. Seu Baiano teve 5 filhos de sangue, mas é pai de coração de quem entrou na universidade de 1967 para cá. Nesses 46 anos, quem passou por aqui das 9 da manhã às 4 da tarde, viu seu Baiano expor suas guloseimas. Mas esse afeto dos estudantes pelo baiano cearense não era só para os momentos de alegria, não. Comecei a vender sorvete, mas como eu estava tão... Curitiba não é bom para venda de sorvete, resultado... Os alunos viram minha permanência, tiveram dó da minha pessoa. Aí eles compraram um carrinho de pipoca para mim. Aí já as coisas foram melhorando. Depois eu mudei. Aí eu comecei a comprar os doces. Aí comecei a vender doce. Se depender do seu Baiano, as paçoquinhas e as balas vão continuar sendo a sobremesa de quem almoçar aqui no Agrárias. Enquanto eu puder vir e voltar para casa, eu sempre venho. No carrinho do seu Baiano, o troco em bala é uma regra. E cuidado, parar para comprar um docinho pode ser um pretexto para uma conversa. E aí fica difícil não ser cativado pelo sorriso contido e pelo sotaque do norte desse baiano cearense. O UFPR Notícias fica por aqui. Se você quer rever este e outros programas, é só acessar o nosso site ou as redes sociais. Eu te espero na semana que vem.